Nem tudo que é chamado de musgo é musgo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Minutos de Botânica. Eu sou a professora Natália Aguilar de Lopes. Eu sou o professor Anselmo Nogueira. E no vídeo de hoje conversaremos sobre alguns falsos musgos. Mas antes de falarmos sobre eles, é importante relembrar como os pesquisadores dão nomes para os seres vivos. Pois é, a comunicação é um aspecto importantíssimo na ciência. Vamos lá? Se um cientista quer conversar com outro cientista sobre organismos de uma determinada espécie, é muito importante que ambos saibam que estão conversando exatamente sobre os mesmos organismos. Isso só é possível com o uso de nomes que sejam únicos e exclusivos de cada espécie. No caso das ciências biológicas, o uso de nomes para os organismos foi pensado há muito tempo atrás, desde Teofrasto, aluno de Aristóteles, que descreveu cerca de 480 plantas na sua obra História Plantarum, e as classificou em 4 grandes grupos: árvores, arbustos, subarbustos e ervas. Cerca de 1500 anos depois, com o desenvolvimento das lentes ópticas, houve um avanço no estudo da morfologia dos organismos, e a obra De Plantes, do italiano Andrea Cesalpino, de 1583, descreve mais de 1500 espécies de plantas. As regras de nomenclatura biológica não eram muito organizadas até que, em 1750, Linneu passou a utilizar o sistema binomial, que tinha sido utilizado anteriormente, mas de forma menos consistente. O sistema binomial considera que cada espécie deve ser nomeada com 2 palavras, a primeira indicando o gênero, escrita com a primeira letra maiúscula, e a segunda, o epíteto específico, escrita com letras minúsculas. As 2 palavras juntas compõem o nome da espécie, que deve ser latino ou latinizado e destacado do texto, em itálico, negrito ou sublinhado. A partir desse momento, passamos a ter um sistema de nomenclatura para os seres vivos, que foi sendo aprimorado ao longo do tempo pelos cientistas. A primeira obra a usar 100% dos nomes como binômios foi Genera Plantarum, de Jussieu, em 1789. Apenas no começo do século XIX, o termo taxonomia, do grego antigo taxis, arranjo, e nomia, método, foi cunhado por Candolle. A taxonomia, além de definir critérios para identificação e organização, envolve dar nome aos táxons. As regras de nomenclatura científica estão publicadas em livros, ajudando a organizar o conhecimento sobre as espécies do nosso planeta. E os cientistas usam o mesmo sistema para que possamos nos comunicar de maneira adequada. Mas o que isso tem a ver com os musgos? Em botânica, por exemplo, o termo briófita sensu stricto nos remete aos musgos conhecidos pela ciência. Mas, popularmente, o termo musgo é usado para se referir a outros organismos que, embora possuam alguma semelhança externa com os musgos verdadeiros, não fazem parte deste grupo. Vamos ver alguns exemplos? O termo Irish moss, em português musgo irlandês, é usado como nome popular de uma alga vermelha produtora de carragenana, cujo nome científico é Chondrus crispus. Apesar da semelhança na morfologia externa entre alguns musgos e estas algas, principalmente quando secos, hoje sabemos que Chondrus crispus pertence à linhagem Rhodophyta, ou seja, é uma alga vermelha. Já o termo musgo verde é usado para uma planta ornamental que é vendida em lojas de jardinagem, mas na verdade essa planta faz parte do grupo das Lycophyta e pertence ao gênero Selaginella. Como é possível observar na Selaginella, há a presença de caule, folhas e raízes verdadeiros, ou seja, órgãos que apresentam tecidos condutores, xilema e floema. Devido a isso, os cientistas posicionam estas plantas na linhagem das plantas vasculares, ou traqueófita. Outro exemplo é o musgo de rena ou de veado, que na verdade é um líquen que serve de alimento para muitas renas aqui nas zonas temperadas. O nome científico para esse líquen é Cladonia rangiferina.
Apesar das semelhanças da morfologia externa com os musgos, se fizermos um corte nesse líquen e observarmos ao microscópio, veremos a associação entre o fungo mais externo e uma alga verde mais interna, ambos formando o líquen. Viu só? É por isso que os nomes científicos são tão importantes. Os nomes científicos nos guiam, assim como as coordenadas geográficas em um mapa, e nos informam a qual organismo estamos nos referindo em qualquer lugar do mundo, mesmo que haja outro organismo com o mesmo nome popular. Talvez você conheça outros exemplos de nomes populares que não refletem o nome científico ou grupo taxonômico em questão. Se sim, compartilhe aqui conosco nos comentários desse vídeo. Até a próxima!